Olá, gente boa e conectada do Audicast. Sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio. E o tema de hoje é: quando confiança não basta, como a governança pode ajudar? Eu sou Wendel Abreu e estarei com vocês nessa jornada por conhecimento. Vem comigo. Hoje vamos falar sobre governança. E se você acredita que essa temática se aplica apenas ao universo das grandes corporações, esse episódio do Audicast vai te trazer outras perspectivas. Fique ligado na seguinte história. Você é um empreendedor de sucesso. Depois de estudar o mercado, planejar os primeiros passos e juntar o capital necessário, você resolve iniciar o negócio dos seus sonhos com a ajuda da família. Tudo vai muito bem, o empreendimento começa a prosperar, a demanda começa a aumentar, mas a força de trabalho de seus familiares já não é suficiente. Logo, você abre oportunidades de emprego para amigos, familiares distantes, amigos de amigos, claro, sem descuidar de verificar as habilidades e competências necessárias. Depois de um tempo, o negócio continua em ascensão. Novas admissões são feitas, você precisa delegar responsabilidades importantes e cuidar de atividades mais estratégicas. Para tanto, promove seus familiares aos cargos de gestão. Só que lá do topo da pirâmide, você começa a viver dilemas por depender cada vez mais de pessoas que, apesar de competentes, não possuem qualquer laço com você e sequer participaram da construção da história do negócio. Além disso, seus gestores familiares têm feito escolhas e tomado decisões que você jamais tomaria. Porém, sua confiança neles é mais forte que os possíveis sinais de alerta. Veja só, como dono, tudo que você espera é que as bases que fizeram o empreendimento crescer sejam mantidas ou aprimoradas, e que os gestores, sendo familiares ou não, tenham capacidade de avaliar cenários e tomar decisões como se fossem o próprio dono, certo? A má notícia para você é que quanto mais a empresa cresce, mais difícil fica controlar os interesses que não se alinham com as expectativas do proprietário. A literatura chama as divergências entre gestores e proprietários de conflitos de agência. No popular, tem um ditado que representa muito bem essa situação. Os olhos do dono é que engordam o gado. Conhece esse? Não? Veja só. Quando os olhos do proprietário não conseguem cobrir todo o ambiente de negócio, tampouco as decisões que nele são tomadas, o que se pode fazer? É um dilema difícil. A boa notícia é que a governança surgiu justamente para alcançar esse sonho dourado de proprietários e para resolver os conflitos de agência. Pessoal, de acordo com a Federação Internacional de Contadores, mais conhecida como IFAC, governança compreende toda a estrutura posta em prática para garantir que os resultados pretendidos pelas partes interessadas sejam definidos e alcançados. Em outras palavras, a governança existe para assegurar que a identidade da empresa será respeitada, que os negócios serão pautados em relações íntegras e que as decisões resultarão na perenidade do negócio. Em nosso caso hipotético, falamos de uma empresa familiar simplesmente para ilustrar dilemas e desafios enfrentados pelo proprietário à medida que ele se distanciava de atividades executivas. Esse problema é bem maior e mais complexo em outros contextos, dependendo da diversidade de partes interessadas envolvidas e do nível de impacto que o negócio tem na sociedade e no meio ambiente. Aliás, quando falamos em partes interessadas, chegamos em um outro ponto controverso, pois há quem acredite que apenas reguladores e portadores de interesses econômicos, como investidores e proprietários, deveriam usufruir dos mecanismos de governança. Porém, esse paradigma vem sendo quebrado gradualmente, abrindo espaço para que clientes, fornecedores, empregados e sociedade de maneira geral tenham condições de avaliar a forma como o negócio tem sido conduzido e o impacto desse negócio em suas respectivas vidas. Olha só, pessoal, desde a década de 80, quando os primeiros passos em direção à governança foram dados, observa-se que o foco foi ampliado dos donos, sócios e administradores, para as demais partes interessadas,
passando a governança a ser o principal instrumento para manter a saúde e estabilidade das economias. Além disso, a governança visa resguardar a integridade de ecossistemas inteiros, como, por exemplo, do sistema financeiro e da administração pública de diversos países. Importante essa tal de governança, não? Nesse contexto, governança passou a ser um assunto amplamente debatido e utilizado em diversos setores da sociedade, mas com diferentes significados dependendo da perspectiva de análise. As definições mais conhecidas no Brasil são governança pública e governança corporativa. De forma geral, governança pública compreende mecanismos que uma instituição pública usa para assegurar que suas ações estão alinhadas aos interesses da sociedade. Já a governança corporativa tem finalidade similar, mas se preocupa principalmente com expectativas e necessidades de outras partes interessadas, que são definidas de acordo com o porte, a complexidade e o segmento em que a organização está inserida. Normalmente essas partes são os sócios, conselhos, diretoria, órgãos de fiscalização e controle, entre outros. Agora, pessoal, muita atenção. No exercício da governança, os assuntos tratados muitas vezes são subjetivos, o que exige dos gestores capacidade de avaliar, fundamentar e julgar em estrito respeito ao propósito organizacional e às expectativas das partes interessadas. Logo, critérios éticos, princípios e valores da organização são essenciais, assim como um sistema de compliance que assegure que as estratégias traçadas e implementadas respeitarão os padrões de integridade e identidade corporativa. Aconselho você a voltar lá no nosso segundo episódio do Audicast para entender a importância do compliance e por que o tema ganhou tanta notoriedade. Bem, pessoal, depois de todas essas informações, você deve estar pensando em como implantar mecanismos de governança no seu negócio ou na organização em que você trabalha, certo? Você não precisa inventar a roda. Por isso, selecionamos algumas referências para você aprofundar seus estudos e adaptar práticas à sua realidade. Vejamos. A primeira delas é o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, IBGC, uma das referências no assunto. Também recomendamos os 10 passos para a boa governança e o referencial básico de governança aplicável a órgãos e entidades da administração pública, ambos do Tribunal de Contas da União. Por último, o Manual de Governança da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Você encontrará os endereços eletrônicos dessas publicações em nossas redes sociais. Visite-nos, agora é com você! Você gostou do terceiro episódio do Audicast? Quer conhecer mais sobre o trabalho da equipe Somos Auditores? Você encontrará @SomosAuditores tudo junto no Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter e outras mídias sociais. Obrigado por nos acompanhar e não esqueça de compartilhar o Audicast. Estamos cada vez mais juntos e conectados em vários cantos do Brasil e do mundo. Obrigado!